pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Então, nesse encontro, a gente vai falar de curvas de nível, tá? A parte de interpolação. Então, a gente vai falar de volume, né, na sistematização de terreno, que aí tem a parte de volume de água, tá, em barramentos, que é quando a gente faz o represamento de água, né? Então, com base nas curvas de nível do terreno, então tem como a gente estimar, né, o volume de água armazenado, tá? Então, a gente vai falar aí das estimativas de volume, então volume de corte, volume de aterro, volume de água também, né, em barramentos. Então, interpolação de curvas de nível. Quando a gente fala de curvas de nível, então nos vem a noção, né, de prática mecânica de conservação de solo. Só que é necessário, né, a gente saber distinguir os dois termos. Então, curva de nível seria o quê? Uma linha imaginária, tá? Que une pontos, né, do terreno, então numa planta, né, ou numa carta topográfica. Então, une pontos, né, de mesma cota ou de mesma altitude. Então, nessa imagem superior aqui, né, eu tenho curvas de nível, tá? Então, eu tenho aqui um mapa plano e altimétrico, né? Isso aqui é uma parte, né, de um mapa. Então, eu tenho ali as curvas de nível. Agora, quando eu falo de prática mecânica de conservação de solo, eu dou o nome de terraço. Então, aqui eu tenho um terraço. Então, um terraço em nível, então, se a gente fosse representar ele num mapa, numa planta, então ele seria uma curva de nível, né? A curva de nível, a gente usa o termo para estar referindo a uma linha imaginária num mapa, né? numa planta topográfica. Agora, o terraceamento, então o termo terraço seria a prática mecânica, né, de conservação de solo. E talvez a gente use a curva de nível, né, como sinônimo. E como que a gente obtém essas curvas de nível num mapa? Por exemplo, um traçado desse de curva de nível. Então, se a gente for fazer uma planta de uma área, for fazer um mapeamento de curvas de nível, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um levantamento altimétrico, a gente tem que obter as cotas do terreno. Então, a gente pode fazer uma malha, seguindo um determinado espaçamento, e a partir das cotas, que são esses valores aqui, né, aí a gente faz o traçado das curvas de nível. Então, a gente pode usar, né, a técnica da interpolação, tá? Existem softwares, né, aplicativos para a gente fazer, né, o traçado de curvas de nível, como no caso do QGIS, né? Então, alguns softwares aí, né, que vai utilizar o quê? Modelos digitais de elevação. Então, com base em imagens aéreas, né, com base em valores de altitude, onde cada pixel da imagem equivale a um valor de altitude. Agora, para a gente fazer uma medição no campo, para fazer o traçado das curvas de nível, então a gente teria que fazer o quê? Uma interpolação. Então, a gente teria que determinar as cotas. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas cotas, ó, de 2 pontos. Então, uma cota 8,819 metros e a outra cota 8,459 metros. A gente precisa conhecer qual que é a distância horizontal entre esses pontos. Então, aqui é só um exemplo. Para a gente fazer a interpolação desses dois pontos. Então, se eu tenho uma distância horizontal de 10 metros, se eu fosse colocar um ponto, talvez eu vou delimitar um ponto de uma curva de nível que tem cota 8,5 metros. Como que eu saberia a posição desse ponto? Então, aí eu posso fazer o quê? Uma regra de 3 simples, tá? Para saber a posição exata, né? Para delimitar esse ponto. Aí, como que a gente faria? Então, eu vou fazer a diferença entre essas cotas. Deixa eu só abrir aqui a calculadora, só um momento. Então, a gente pode fazer a diferença entre essas cotas, tá? E armar uma regra de 3. Então, por exemplo, aqui eu fiz a diferença, 8,819 menos 8,459. Eu tenho uma diferença de nível de 0,36 metros entre esses dois pontos. Então, eu sei que 0,36 metros de desnível equivale a 10 metros de distância horizontal. Aí, se eu quero medir, delimitar o meu ponto, então eu posso pegar essa cota menos a cota da minha curva. Então, 8,819 menos 8,5, então a gente vai obter o quê? Então, faria a conta dessa forma aqui, né? Então, 8,819, então eu pego a cota do ponto, menos a cota da curva. Então, se a curva for cota 8,5, então eu teria uma diferença de nível de 0,319. E aí eu calculo x, quanto que seria a distância horizontal, né, desse ponto até a curva. Aí eu pego, né, 0,319
Então, a gente vai fazer aqui, ó, vezes 10, né? Então, resolve aqui a regra de 3 simples. Então, vezes 10 dividido por 360, 0,360. 0,36, né? Igual. Então, a curva de nível, ela estaria a 8,86 metros desse primeiro ponto. Então, ela estaria aproximadamente, né, onde está o cursor. E aí, por exemplo, se eu estou fazendo uma planta na AutoCAD, né, tem como eu delimitar esses pontos, medindo lá uma distância, né? Então, a gente pode trabalhar com linha, pode trabalhar com ponto, né, no AutoCAD e plotar nesses pontos. Então, eu teria um ponto da curva, né, exatamente onde está o cursor. Então, eu teria nessa posição aqui, né, a cota 8,5. Aí, quando eu tenho vários pontos, aí o que a gente faz? Aí a gente vai fazendo a interpolação, né, entre os demais pontos, né, por onde a curva irá passar, a curva de nível. Então, aqui é um exercício, só para a gente entender melhor. Então, nesse exercício, pede para delimitar uma curva de nível com cota 10 metros. Então, eu tenho aqui uma malha de pontos, eu tenho duas linhas de pontos. Então, eu tenho aqui um total de 10 pontos. E aqui eu tenho as cotas deles. Ó. Essas cotas elas estão em metro. E eu tenho um espaçamento entre os pontos de 10 por 10 metros. Isso aqui é a distância horizontal. Então, aí pede para determinar as distâncias horizontais, ó, A, B, C e D, por onde essa curva passa. Então, eu teria esse traçado aqui, ó, de curva de nível, da curva de nível, né, com cota 10 metros. Então, como eu tenho um ponto aqui de cota exatamente 10, quer dizer que a curva passaria, né, exatamente sobre esse ponto. Claro que ela continuaria, tá? E toda curva de nível, ela vai voltar lá no começo, né, onde ela originou. Então, a curva de nível, talvez a gente pode ter um trecho de uma área, mas se a gente fosse fazer um mapeamento completo, né, claro que essa curva de nível ela continuaria até encontrar aqui a extremidade aqui, né, no outro limite aqui do mapa, tá? Então, aqui, a distância A, como que a gente faria essa distância A? Então, vamos escrever aqui agora um pouco. Então, a distância A, deixa eu só pegar aqui a caneta. Então, a gente poderia fazer uma regra de 3 simples, tá? Então, eu posso pegar, né, a cota 10,6 menos a cota 9,1. Então, eu vou fazer aqui uma diferença. Então, se eu fizer na calculadora, vamos ver aqui quanto que daria essa diferença. Então, se eu pegar lá, né, 10,6 menos 9,1. E a gente monta a nossa regra de 3. Eu teria uma diferença de nível de 1,5 metros, numa distância de 10 metros. Então, aí a gente pode escrever. Então, deu lá, né? 1,5. 1,5. Aqui eu tenho a diferença de nível, né? E eu tenho 10 metros de distância horizontal. 10 metros de distância horizontal. Aí, o que eu posso fazer? Eu quero saber a medida de ar. Eu posso pegar a cota da curva. Tá? A cota da curva aqui é 10 metros, né? Aí eu posso pegar 10 menos 9,1. Que vai dar o quê? Vai dar 0,9. Então, 0,9. Eu vou obter aqui a minha distância A. Eu posso montar a regra de 3 dessa forma. Aí, quanto que vai dar a minha distância A? Vou fazer 0,9 vezes 10 dá 9, né? 9 dividido por 1,5. Quanto que daria? Em 9 dividido por 1,5. Aí a gente obtém aquela distância horizontal. Então, eu teria um A igual a 6 metros, tá? Então, A aqui deu 6 metros. 6 metros aí, né, a distância A. Aí, na distância B, eu faço da mesma forma. Eu pego aquela cota superior, menos a cota inferior, vai dar um valor, né? Então, se eu pegar lá, né, 10,2 menos 8,5, então vai resultar 1,7 metros. Então, eu tenho 1,7 metros de desnível em 10 metros de distância horizontal. Aí eu vou ter aqui o quê? Eu vou pegar a cota da curva menos a cota do ponto. Eu quero a medida B aqui, né?
Então, eu vou pegar, né, 10 menos 8,5, eu vou ter aqui 1,5, que equivale à minha distância B. Aí eu resolvo a distância B. 1,5 vezes 10 vai dar 15. Então, 15 dividido por 1,7, né? Então, 15 dividido por 1,7. Então, vou ter 8,82 metros, aproximadamente. Então, 8,82 metros. Então, a minha distância B, ela é a distância maior. Aí eu perguntaria para vocês, e quanto que daria essa distância pequenininha aqui? É só fazer, né? 10 menos 8,82. Então, ali eu teria 1,18 metros, né? Se eu perguntasse quanto que mediria aquela distância ali, é só eu fazer a diferença. Ou fazer a regra de 3 aqui o contrário, né? Pegar 10,2 menos a cota 10, eu colocaria, né? 0,2 e faria o cálculo ali daquela distância horizontal. Ficou claro aqui esses dois, pessoal? A interpolação aqui da distância. Então, a gente já teria aí 2 pontos aí, né, no traçado da curva de nível. Aí, o terceiro ponto, aí eu tenho aqui uma distância C. Faço da mesma forma. Então, eu vou pegar 10 menos 9,4 para calcular a minha medida C. Então, eu vou pegar aqui a cota 11, inicialmente, né, menos 9,4, que vai dar 1,6. Então, 1,6 metros de desnível, eu tenho 10 metros de distância horizontal. Aí eu quero saber essa distância aqui. Então, eu vou pegar 10 menos 9,4, que vai dar 0,6, que equivale à minha distância C. Então, a minha distância C, 0,6 vezes 10 vai dar 6, né? Então, 6 dividido por 1,6. Então, se eu fizer 6 dividido por 1,6, é a minha distância C. 3,75 metros. Então, 3,75 metros. E a distância D? A distância D aqui, né, ela está na parte superior aqui, mas o procedimento é o mesmo. Então, vou fazer, né, 10,8 menos 9,1, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1,7, é isso? 1,7 metros de desnível, eu tenho 10 metros de distância horizontal. Aí eu posso pegar aqui, ó, 10,8 menos a cota da curva, eu vou ter o quê? 0,8 metros de desnível, que equivale à minha distância D. Então, resolvo aqui o D, então vai ser 8 dividido por 1,7. Então, 8 dividido por 1,7. Então, eu vou ter 4, pode arredondar, né? 4,71. Então, D igual a 4,71, né? Duas casas decimais. Então, seria dessa forma, tá? Para a gente fazer lá o traçado das curvas de nível, né? Quando a gente estiver fazendo essa planta, né? No AutoCAD. E aí, no AutoCAD, a gente pode usar a ferramenta Spline, tá? Eu não estou com o AutoCAD aqui aberto, eu vou até abrir ele, assim que ele carregar aqui, eu mostro para vocês a ferramenta aí, tá? De vocês traçar aí a curva de nível. Ficou clara essa parte inicial aí, pessoal? Da interpolação de curva de nível? Eu acho que lá no questionário tem uma questão lá, tá? Para vocês fazer, semelhante a esse exemplo aqui. Então, aqui é só um exemplo, tá? Aqui é um mapa. Isso aqui de uma área que foi medida lá no campus Urutaí, IF Coreano, campus Urutaí. Então, aqui a gente tem um mapa altimétrico, as cotas do terreno. Então, sempre que a gente vai iniciar, né, o traçado das curvas de nível, então, se eu tenho aqui a delimitação do mapa, né, o perímetro, então, eu tenho que fazer uma interpolação entre 2 pontos ali, né, no meu perímetro. Então, eu preciso conhecer, né, as cotas aqui no perímetro. Talvez eu vou traçar uma curva de nível com cota 9,2. Certamente eu vou ter um ponto por ali assim, né? Na cota 9,2. E aí eu vou seguir. Aí eu preciso conhecer as distâncias horizontais aqui, tá? E aí eu vou ver por onde essa cota passa. Ela vai passar entre aqueles 2 pontos? Não. Então 9,2 é maior do que 9,1. Então certamente ela passaria
ela passaria por aqui, né? E depois aqui, a única opção que tem aqui é ela retornar aqui, ó. Aliás, ela vai seguir aqui, né? Então, ela vai seguir aqui, ó, entre o 9.7 e o 8.9, né? Então, ela começaria ali e depois seguiria por aqui. Acho que eu representei aqui o mapa plano e altimétrico. Aqui seriam as distâncias, tá? Para fazer lá a interpolação. Aqui é só um exemplo. Aqui é o mapa planimétrico, né? Distâncias horizontais. E aqui eu tenho o plano e altimétrico. Então, aqui eu teria o traçado das curvas de nível, né? Usando essa técnica, né? Da interpolação. Então, vocês podem perceber aqui, ó. Então, por exemplo, essa curva aqui, ela começa com a cota 9. Aí, essa cota 9, ela vai seguir por aqui. Ela vai passar entre esses dois pontos, depois ela vai passar entre esses dois, depois aqui ela passa entre esses dois. Acho que eu não sei se eu cortou um pedaço do mapa aqui, não sei se é questão do zoom. E aí ela vai seguir, tá? E tá apresentando só parte do mapa, mas ela seguiria, tá? Por aqui. Claro que ela retornaria lá onde ela começou, tá? Então, toda curva de nível, ela vai voltar onde ela começou. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho o traçado de algumas curvas de nível. Então, por exemplo, aqui eu teria a parte mais alta do terreno, né? Aqui onde eu tenho a altitude de 600 metros. E nas cartas topográficas, geralmente aparece um X, está indicando o ponto mais alto. Não sei se vocês perceberam lá, né, no início da disciplina, quando eu mostrei lá a carta topográfica. Então, aparece, né, um X na indicação, né, de maior altitude. Então, a gente teria áreas mais planas, né, onde a gente tem maior distância entre as curvas de nível, e terrenos mais íngremes, né, mais acidentados, onde as curvas de nível elas são mais próximas. E todo mapa a gente tem que usar uma equidistância entre as curvas. Por exemplo, essa parte aqui de um mapa, né, aqui é só parte de um mapa, né, de uma carta topográfica. Então, eu tenho uma equidistância aqui de 50 metros. Então, aqui eu tenho a curva com altitude de 500 metros, aqui 550, aqui 450, 400. Então, aqui está variando de 50 a 50 metros. Mas quando a gente trabalha com softwares, no caso do tipo QGIS, então tem como a gente estabelecer, né, qual que é a equidistância entre as curvas que a gente deseja. Então, por exemplo, no caso do QGIS, né, como ele utiliza arquivos shapefile, então ele usa o quê? Dados, né, modelo digital de elevação, né, onde cada pixel vai representar ali um valor de área, né, em metros quadrados, e cada pixel vai ter uma altitude diferente, né, na imagem. E aí, no software QGIS, né, ele vai... Então, tem as ferramentas lá, né, as opções, né, de fazer o traçado das curvas de nível. O professor Eliezer, ele trabalha com o QGIS na disciplina dele lá, né, de geoprocessamento. Eu acredito que ele deve trabalhar isso com vocês, tá, essa parte de mapas temáticos. Não só mapas de altitude, né, como também mapas de uso e ocupação do solo, questão de... Então, quando a gente pega lá uma imagem aérea, a gente tem as tonalidades de cor, né, e cada cor vai indicar, por exemplo, uma tonalidade lá de vegetação diferente, né, de cultura, uso e ocupação do solo, e também tem os mapas aí, né, temáticos na área, né, de altimetria, né, a parte de altitude, né, o relevo. Então, os modelos digitais, né, de elevação. Aqui é um outro exemplo, só que aqui é um mapa de profundidades, tá? Um mapa de isóbatas, profundidade oceânica. Então, as cores mais intensas, então indicam o quê? Maior profundidade. Então, aqui, por exemplo, mais próximo aqui, né, aqui eu teria menor profundidade, então cada linha aqui no mapa, ela vai indicar uma profundidade diferente, né? Nesse mapa aqui, né, que indica profundidade oceânica, tá? Então, eu tenho aqui a distância de 10 metros, né, entre as curvas. Então, é um mapa aí diferente, né, mas o princípio é o mesmo, tá? Aí que a gente usa para representar relevo. Só que aqui é um mapa de isóbatas. Por exemplo, na área de drenagem, na disciplina de irrigação, no curso de irrigação e drenagem, né, eu lembro da gente construir, né, os mapas de isóbatas, que é a profundidade do lençol freático. A gente fazia medição, né, de condutividade hidráulica,
em áreas mais alagadas, né, da condutividade hidráulica do solo e a profundidade do lençol freático, tá? Que a gente também dá o nome, né, de mapa de isóbatas. Várias aplicações aí, né, desse tipo de mapa, tá? Onde a gente faz, né, o traçado aí, né, de curva. Então, no caso aí, né, o mapa de curvas de nível. Então, nas cartas topográficas, né, aparece aí essas curvas de nível. Alguma dúvida aí, pessoal? Essa parte de interpolação, eu pretendo depois, no retorno presencial, a gente fazer um trabalho, tá? Que aí a gente vai fazer um levantamento altimétrico e, a partir do levantamento altimétrico, a gente vai ter uma malha de pontos e vocês vão fazer, né, o traçado das curvas de nível. Tá? Além da parte de sistematização, né, de terreno, a gente faz também, né, o mapa das curvas de nível. Que seria o quê? Seria uma planta, né, plana e altimétrica. Tá? Eu pretendo aí, né, vamos ver aí se a gente consegue retornar logo, né, para a gente fazer aí a prática da disciplina. Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo tranquilo? Eu vou passar aqui agora para o outro arquivo. Vamos falar aqui agora de cálculo de volume, que ainda continua aí a parte das curvas de nível, para a gente entender melhor aí, né, como que a gente pode estimar, né, volume com base na equidistância de curvas de nível, tá? Porque não segue uma matemática exata, né, quando a gente vai determinar volume de um reservatório, porque a gente tem toda a irregularidade, né, da superfície do terreno. Então, a gente faz o quê? Estimativa. Quando a gente fala estimativa, a gente não tem uma exatidão, tá? No cálculo. Então, quando eu falo estimativa de volume, não estou usando uma equação, né? Mas essa equação ela não vai ser exata, né? Não vai dar 100% o volume exato. Então, no caso de barramentos, né, de água, então, represamento de água, por exemplo, para fins de irrigação, talvez a gente vai instalar lá um pivô central, a gente precisa saber qual que é o volume, se aquela vazão é suficiente, né, vamos dizer, no período seco. Então, a gente precisa fazer uma estimativa de volume e saber também, né, qual será a área alagada. Porque talvez numa propriedade, né, a gente pode ter uma grande perda de área se alagar numa área muito grande. Então, é importante, né, a gente fazer um mapeamento antes, né, de fazer o barramento de água, para conhecer a área alagada, até qual cota, né, que a água vai atingir. Tá? Então, o pessoal que faz represamento de água, né, para instalação de usinas hidrelétricas, né, tem que fazer esse tipo de estudo, até mesmo para evitar a questão aí, né, de comprometer a fauna, flora também, né, de uma determinada região. Então, a estimativa de volume de água em barramentos, né? Então, a gente tem lá um represamento, né, uma barragem. Então, existem 2 métodos para a gente estimar o volume de água armazenado. Então, a gente tem o método da profundidade média. Então, a gente faz o quê? A gente obtém cotas, né, do fundo do reservatório e determina a profundidade média. Aí, com base na área alagada e na profundidade média, a gente faz o cálculo de volume. Ou seja, a área da base vezes a altura, né, ou profundidade, a gente obtém volume. E aí a gente tem um outro método, que é o método das curvas de nível equidistantes. Então, a gente vai ver cada um aqui, tá? Acho que tem uma situação, um exemplo aqui de cada um, para a gente entender melhor. Então, o método da profundidade média. Então, a gente precisa medir a área, a gente precisa determinar a área, e saber também, né, qual será a cota do espelho d'água, então o nível que a água irá atingir. Então, a gente precisa fazer um levantamento altimétrico, né, antes de fazer, né, o represamento de água. A gente vai obter ali, né, as cotas vamos dizer, do reservatório ou do fundo da represa, né, vamos dizer assim. Então, a gente calcula o volume com base, né, na área do espelho d'água, né? Então, pegando a área, o que seria de área alagada, vezes profundidade média. Então, para a gente ter uma melhor precisão na estimativa desse volume, o ideal é a gente fazer uma malha com pontos no menor espaçamento possível, tá? Então, a gente vai ter uma melhor precisão aí no cálculo do volume. Então, aqui eu tenho um exercício. Então, nesse exercício, eu tenho as cotas. E claro, no caso, antes de fazer o represamento de água, né, eu teria que obter as cotas do fundo do reservatório.
Então, eu tenho 17 cotas, eu tenho 17 pontos. Então, esses pontos aqui, né, eles vão... Aqui está seguindo um determinado espaçamento, mas aqui no caso eu informei a área alagada. Então, essa área alagada, então, por exemplo, a gente pode medir essa área alagada, né? Por exemplo, no Google Earth a gente pode medir. Então, por exemplo, a gente vai... Só que a gente precisa conhecer as cotas, tá? Talvez precise fazer um levantamento altimétrico para conhecer as cotas, né, do terreno. E talvez no Google Earth a gente vai ter uma informação de altitude, mas aí talvez a gente não sabe exatamente, né, qual será a área total, né, do espelho d'água. Então aí a gente pega essa área do espelho d'água, determina a profundidade média. Como que eu faria a profundidade média aqui desse reservatório? Aqui eu tenho cotas, eu tenho ó, a cota 29.4, 28.5, 28.7. Então, cada ponto desse vai ter uma profundidade. Aí eu perguntaria para vocês, qual que é o ponto aqui de maior profundidade? Aqui eu tenho a minha área alagada. Aqui eu tenho as cotas, né, do fundo do reservatório. Então, para mim saber a profundidade, eu vou pegar a cota do espelho d'água. Então, a água vai atingir a cota 30, menos a cota do fundo. Então, se eu pegar 30 menos 29,4, eu vou ter quanto de profundidade? Eu vou ter 0,6 metros de profundidade. Esse ponto aqui, quanto de profundidade vai dar? Vai dar 1,5. Então, vou fazer 30 menos 28,5. Ficou clara essa questão aí da profundidade, pessoal? Então, eu vou fazer as 17 profundidades e fazer a média, para obter a profundidade média. Então, aqui, por exemplo, 28,7, eu vou ter uma profundidade de 1,3. Qual que é o ponto mais profundo? Esse aqui, né? O de menor cota. É onde eu vou ter maior profundidade de água aí, né, no meu reservatório. Então, aí seguindo aqui, vamos só preencher aqui rapidamente. Então, esse ponto aqui, 29,6, aqui vai dar 0,4. 30 menos 29,6. Aqui vai dar 2,4. 27,1, que vai dar 2,9. Ali vai dar 2,5. Aqui no 28,5, 1,5 de profundidade, né? Então, mais próximo aqui do limite aqui, né, eu tenho menores profundidade. E o meio aqui, né, é a parte mais profunda. No 29,8 eu tenho 0,2, apenas 20 centímetros de profundidade. No 27,6 aqui vai dar o quê? Vai dar 2,4. No 25,8 eu vou ter 4,2. Então, é o ponto mais profundo, né, como a gente disse. Depois eu tenho 3,4. 28,3 aqui vai dar 1,7, né? Depois 1,3. 1,1 de novo. E aqui no 29,6 eu vou ter 40 centímetros de profundidade. Beleza, então eu obtive as profundidades, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a profundidade média. Então, aquele P com aquela barra, né? Aquela barra significa média. Então, eu somaria todos esses valores, né? 0,6, 1,5, vou colocar aqui uma reticência, até o último valor, que é o 0,4, e divido pelo número de pontos, né? Então, vou dividir por 17 pontos. Então, aquilo que eu falei, né? Quanto maior a quantidade de pontos que eu tiver aqui, né? Menor o espaçamento, eu vou ter uma melhor precisão, né, no meu cálculo. Então, quanto que daria essa profundidade média? Então, fazendo aí o cálculo. Então, vamos somar aqui os valores. Vou fazer rapidinho aqui, né? Então, 0,6 mais 1,5 mais 1,3. Se o pessoal tiver com calculadora aí, tá? Quiser fazer o cálculo aí, né? Mais 2,4 mais 2,9
mais 2,5, mais 1,5. Acho que tem um áudio ativado, não sei se talvez algum de vocês está com... Acho que o Yuri Martins. 1,5. Então, somando aqui, pessoal, 0,2, 2,4, mais 4,2, mais 3,4. E tem que tomar cuidado para não digitar errado, tá? Que é muitos algarismos, né? 1,7. Então, vamos finalizar aqui, né? Mais 1,1. Então, vou juntar esses últimos valores aqui, né? A soma dos três vai dar 2,4 mais 0,4, 2,8, né? Vou ficar repetindo. 2,8. Igual, só que aí eu tenho que fazer o quê? Dividir por 17. Então, dividido por 17, então eu vou obter, né, a minha profundidade média. Então, deu 1,7 de profundidade média, tá? Aí no meu reservatório. Deixa eu só conferir aqui no PowerPoint, ver se a gente fez certo. Talvez a gente digita algum valor de forma incorreta. Deixa eu... Não, mas é isso mesmo, que eu estava escrevendo ali, né? Eu estou escrevendo no próprio... Eu achei que eu estava escrevendo no whiteboard, mas é isso mesmo, é 1,7, tinha dado 28,9, né? E aí o volume, como que a gente faz o volume, pessoal? Então, o volume, a gente pega a área, vou fazer o volume aqui na parte de cima, eu acho que está repetindo ele ali, tá? Então, a gente pega a área alagada, ou seria a área do espelho d'água, né? Vamos colocar assim, né? A área alagada vezes a profundidade média. Então, o meu volume de água armazenada, então, seria 250 vezes 1,7. Então, o volume, então, 250 vezes 1,7. Vou multiplicar aqui por 250, né? Então, vai dar o quê? Vai dar 425 metros cúbicos, tá? Então, 425 metros cúbicos de água. Então, essa seria a resposta, tá? Então, não é um valor exato, é uma estimativa, tá? Do volume de água armazenada. Então, aqui, como a gente tem uma área pequena, então deu um volume pequeno, tá? Então, representaria o quê? 425, né, mil litros de água, ou 425 metros cúbicos. Deixa eu voltar aqui, eu vou descartar aqui, porque já está a resposta aqui do exercício colocada aqui, né? Eu poderia ter descartado aqui apagar aqui o que a gente fez, mas aí é essa a resposta, é 425. Aqui eu coloquei as profundidades, né, uma a uma, 425 metros cúbicos, né, o que a gente acabou lá de resolver na calculadora. Então, esse é o método da profundidade média, pessoal. Ficou claro aí para vocês? Claríssimo. Sim, professor. Aí, na sequência, a gente tem o método das superfícies equidistantes. Então, é outra forma da gente estimar, né, o volume de água. Então, no caso de açudes, né, represamento de água, então a gente pode obter, né, a área que cada curva dessa representa. Porque a gente vai ter uma equidistância entre as curvas, né? Então, entre essa curva e essa outra curva, vai armazenar um volume. Da mesma forma, entre essa curva aqui, né, S6 e essa curva S7, vai armazenar outro volume, tá? Então, a gente vai ter uma área e vai ter uma distância vertical entre as curvas, né? Então, ele é um método muito aplicado, tá, para fins aí, né, de armazenamento de água na área de irrigação. E com esse mesmo método, a gente pode estimar também, né, volume de terra para corte em áreas, né, em elevações, em obras de terraplanagem.
Então, vamos ver aqui como que a gente poderia estimar, né, o volume com esse método. Então, a gente tem a equidistância entre as curvas. Então, por exemplo, se eu tenho uma curva 180 e uma curva com a cota 170, eu tenho uma distância vertical, ou uma equidistância, de 10 metros. Então, com base nessa equidistância, e aí o que a gente faz com as áreas? Como a gente tem duas áreas, a gente faz a média das áreas. Então, faço a média da área 1 mais a área 2, dividido por 2, vezes a distância vertical entre elas. Que aí eu vou ter o volume entre aquelas duas curvas de nível, né? Então, para facilitar melhor o entendimento, e aí o seguinte, a gente tem uma equação que a gente pode aplicar quando a gente tem o quê? Várias curvas de nível. Então, essa equação aqui, ela tem uma dedução, tá? Então, o princípio dela, ela parte dessa equação simples, quando a gente tem duas curvas de nível. E quando a gente tem N curvas de nível, a gente poderia fazer dessa forma. Porque esse termo aqui, ó, as áreas, elas vão se repetir quando a gente tem vários volumes, tá? Compreendidos entre curvas de nível. Então, vamos só entender o porquê dessa equação. Por que ela é dessa forma? Então, se eu pegar... isso aqui é uma imagem, como se fosse uma imagem aérea, né, de um reservatório. Eu tenho aqui as curvas de nível. Então, eu tenho as cotas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, nessa representação aqui, ó, como se fosse um reservatório, tá? Então, eu tenho aqui os volumes, volume 1, volume 2, volume 3 e o volume 4. E aí, ó, eu tenho o que? Eu tenho as cotas aqui, ó, do nível da água, né? Eu tenho a representação aqui, né, das curvas de nível do meu reservatório. Então, por exemplo, eu tenho aqui a cota 9, 7 metros, 5 metros, depois 3 metros, e ali aí eu tenho o ponto mais profundo, com a cota 1.4. Só que aquele ponto de cota 1.4, ele não está representando uma área. Então, a área dele, acho que está cortando aqui, né, seria 0, tá? Eu acho que ficou pequeno aí para vocês, tá? Mas esse ponto de menor cota, né, que é 1.4, ele teria uma área 0. Porque é um ponto apenas, tá? Então, ele não tem área, né? Quando a gente fala que é um ponto, ele não tem, né, um valor de área. Deixa eu só ver aqui o porquê que está cortando aqui a nossa imagem. Mas o seguinte, então, quando a gente vai fazer o volume 1, então, nesse volume 1, eu vou ter uma distância de 1,6 metros. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar a cota 3 menos a cota 1,4, eu vou ter uma equidistância, uma distância ali, né, de 1,6 metros de distância vertical, que seria esse D aqui, ó, 1,6. E quando eu pego as outras curvas, elas têm distância vertical, né, diferença de nível entre elas, de 2 metros. Ó, 5 menos 3 dá 2, 7 menos 5 dá 2. Então, esse D aqui no volume 2 seria 2 metros, tá? Então, seria 2 metros. E aí, eu vou ter as áreas, né? Aqui está representado por A0, A1, A2, A3 e A4. Então, eu teria aqui, ó, área 1, área 2, área 3, área 4, né? Então, o meu A0 aqui, ó, seria aquele ponto que não tem área, tá? E quanto que seria a minha área 1? A minha área 1 seria essa área aqui, ó, que ela está representada por essa área furada. Então, seria o quê? Seria o 2,89. 2,89, 97 metros quadrados. Então, eu teria que fazer a média aqui, né? Dividir por 2 vezes a profundidade aqui, para dar o volume, né? E aí eu vou ter esse parâmetro aqui em metro quadrado, a minha profundidade aqui em metro, para obter o volume aqui em metro cúbico. Só que aí eu teria vários volumes, né? E aí a gente poderia usar uma equação única, que é essa equação aqui, para fazer o cálculo total, né, do volume. Só que esse volume aqui, né, que tem uma distância diferente, né, do fundo até a primeira curva de nível, eu tenho que fazer ele separado. E aqui eu tenho uma distância de 1,6. Então, por exemplo, eu teria o volume 2, o volume 3, eu faria a média, né, da área 2 com a área 3. O volume 4, no volume 4 eu fazia a média, né, da área 3 com a área 4, dividido por 2, né, vezes a distância aqui.
Só que aí, né, a gente pode juntar isso aqui numa equação única, tá? Outro detalhe importante. Quando eu falo área 1, é essa área achurada. Então, por exemplo, no AutoCAD, a gente não consegue... A gente vai medir a área entre duas curvas. Só que essa área 2 aqui, ó, total, ela é o quê? Ela é a soma de 2,89 mais 11,33. Então, a minha área 2, ela vai dar o quê? Ela vai dar 14,23. Não sei se vocês entenderam aí, né? Porque aqui ó, eu tenho uma área total, né? Que é essas duas áreas achuradas aqui, né? A soma das duas. Porque quando a gente faz uma legenda, né? A gente tá achurando aqui só entre duas curvas, né? Mas no cálculo de volume, né? Eu tenho que pegar a área total ali, né? Na curva de nível 2. A área interna da curva, tá? Então, quando eu falo a área interna dessa curva aqui, eu tenho que somar esse valor com esse valor. E aí a minha área 2 vai dar 14. Aí quando eu vou fazer a área 3, vai ser o quê? Vai ser a soma dessa riscada, essa pontilhada e essa outra aqui de bolinha azul. Para dar o quê? Para dar 48,38. Então, esse 48,38, né, então seria a soma do 2,89. Vou colocar aqui só para vocês entenderem, né? Mas a soma lá dos 11,33, 331, né? Mais a soma lá, né, dos 34, que seria essa outra achura aqui, né, 34,15, 54. E essa última área aqui seria a soma de todas elas, né, de todos os valores que estão aqui na minha legenda. Que seria o que? A área total, né, interna dessa curva mais externa. Ou seja, seria a área, né, do meu alagamento. Eu acho que tem alguém tentando acessar, acho que é isso, né? Só um momento. Ou não. Achei que tivesse alguém tentando acesso aí, né? Mas acho que não é não, né? Então, voltando aqui, pessoal. Então, aí a gente faz a soma. Então, só que nessa área 3, né, como exemplo, talvez vocês vejam os valores lá e não entendem, né, da onde que veio esse 48. Então, 48 seria a área total, né, interna dessa curva de nível aqui, né, de cota 7 metros. Então, somou, né, o 2,89, 97, mais 11,331 e mais 34. Então, por exemplo, a área 2 é essa soma aqui, ó, dá 14,23, né, 0,7. Aí a área 3, então pega a área 2 mais a área de 34 aqui que está achurada, né, 34,1554. Então, eu tenho aqui, né, a área 3. E aí, a minha área 4, eu pego a área 3 e somo essa que está achurada aqui, né, de azul escuro. Então, eu vou somar, né, com 63,1726. Aí eu teria o que? A área total, né, do meu espelho de água. Ou seja, toda a área alagada, né? Então, eu daria 111,55 metros quadrados. Então, para a gente entender aqui agora o cálculo do volume, então aqui é a primeira dedução da equação, tá? Então, por que eu posso usar essa equação dessa forma? Porque aqui ela faz a média das duas primeiras áreas, da primeira área e da última área, e soma as áreas intermediárias, né? Então, quando a gente vai fazer o volume total é o quê? É a soma desses 4 volumes. Então, a soma, volume 1, volume 2, volume 3 e volume 4. Aí, o que é o volume 1? O volume 1 seria essa equação, né? Aqui eu tenho o volume 2, aqui eu tenho o volume 3 e aqui eu tenho o volume 4. Só que aqui a gente vai ter termo em comum. Eu poderia fazer aqui, eu tenho um termo em comum aqui, é o termo D.
Então, posso colocar ele aqui, né, e multiplicar. Então, vou ter aqui, ó, A0, A1. Então, o A1, ele repete aqui, ó. O A1 repete, o A2 repete, né, repete aqui e aqui. Então, vou somar os dois. Área 3 repete, área 4, não. Então, aí, o que eu vou fazer? Área 1 mais área 1, eu tenho 2 vezes a área 1. Área 2 mais área 2, 2 vezes a área 2, né? Área 3 é a mesma coisa. E aí, eu poderia simplificar isso aqui, ó. Por isso que a equação, né, ficou daquela forma. Então, só o A0 e o A4 que dividiu por 2, né? Como aqui tinha 2 áreas 1, né, e simplificou, então resultou aquela equação que vocês viram lá. Aí, pois, alguém ia perguntar? Yuri, bom dia. É o seguinte, eu queria saber se o A1, A2 e o A3 se repetem e o A0 e o A4 não. É porque o A0 aqui, né, seria o fundo do reservatório, né, e o A4 aqui seria o espelho d'água, porque a gente não tem volume. Os volumes, eles estão compreendidos entre essas áreas, né? Por exemplo, eu tenho volume entre o A0 e o A1, mas, por exemplo, abaixo do A0 eu não tenho volume. Então, quando a gente faz os volumes separadamente, esse A0 ele vai aparecer aqui só uma vez, ó. Já o A1 aqui ele repete, né? Porque quando eu faço o volume 1, o volume 2, eu tenho um volume entre a área 1 e a área 2, e tem um volume entre a área 2 e a área 3. Então, como a área 1, a área 2 e a área 3 repete 2 vezes, aí aqui a gente simplifica, né? Então, quando a gente vai usar uma equação única, apenas a área do espelho d'água e a área mais do fundo é que vão dividir por 2, tá? No cálculo aí do volume. Eu poderia fazer os volumes cada um separadamente. Acho que é a forma mais fácil aí, né, da gente entender esses volumes aí, né? Por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, eu posso fazer o volume 1, calcular ele, fazer o volume 2, né, e depois somar todos eles com essa equação aqui. Mas se a gente for fazer de uma forma direta, a gente pode usar essa equação aqui. Vai chegar na mesma resposta, tá? Então, vamos só ver aqui o exemplo. Esse exemplo que eu coloquei, a primeira profundidade, né? Essa profundidade aqui, ó, ela tem 1,6. Então, eu tenho uma cota 1,4, 3 menos 1,4 dá 1,6, né? Já as outras, tudo tem o quê? Uma equidistância de 2 metros. Então, para a gente calcular esse volume, a gente poderia calcular dessa forma aqui. Eu faço aquele volume 1 separadamente, e aqui ó, eu tenho a soma dos volumes 2, o volume 3 e o volume 4. Aqui sim eu posso juntar na mesma equação, porque eu tenho a mesma equidistância das curvas, né, que é 2 metros. E esse outro D aqui é 1,6. Por isso que eu tive que separar aqui. Então, aqui eu tenho a profundidade 1,6 e aqui eu tenho a profundidade de 2 metros, né, entre cada curva. Então, aí, o que eu posso fazer? Eu posso obter o volume 1 separado e somar. Então, como eu tenho 2 metros de diferença de nível entre as curvas, né, de equidistância, e aí eu vou pegar aquelas áreas, né, área 1, área 2, área 3, área 4, e fazer o cálculo. Aqui ficou um errinho, que seria metro cúbico, tá? Só corrigindo aí, né, que eu tinha colocado aqui metros quadrados, mas é metro cúbico, tá? Aí na unidade do volume. Na hora de editar lá ficou esse pequeno erro aí. Então, pessoal, vou fazer aqui na calculadora esse cálculo. Acho que fechou aqui minha calculadora. Só um momento, deixa eu abrir aqui novamente. Para a gente ver como é que eu obteve aquela resposta. Então, se eu fizer o volume 1 separado, então vou ter ali a média das áreas. Então, posso pegar ali, né, o 2,89 dividido por 2, né, vezes 1,6. Vou colocar na sequência ali de que está, né? Então, mais o zero ali não tem valor, né? Então, eu posso pegar, aliás, vezes, né? Vezes 2,8997 dividido por 2. Então, ali estaria fazendo a média de duas áreas, né? O ponto no fundo que é zero. Então, se eu fosse fazer o volume 1, aquele volume 1 daria 2,319 metros cúbicos. Só que aí eu vou somar, né? Os volumes 2, 3 e 4.
Então, mais 2 vezes... Então, vou abrir os parênteses aqui daquela mesma forma, né? Então, 2,89. Aí, eu estou pegando aqui a área 1, 97. Divide por 2. Depois, mais 14,2307. E já seria a área 2, tá? Depois eu vou somar a área 3, 48,3861. E por último, somar a área 4 dividido por 2, né? 111,55. Vou colocar as casas decimais, né? As 4 casas decimais para ter a precisão aí, né? Na nossa resposta final. Fecha parênteses, né? Igual. Então, aqui é o valor, pessoal. 242, né? 0,011 metros cúbicos, tá? Então, seria esse valor. Ficou claro aí essa parte do volume? Talvez é um pouco confuso, né? Mas que vocês têm que colocar em mente esse esquema aqui, né? Entre cada curva aqui, né? Entre duas curvas, né? Vai ter um volume. Deixa eu só ver se tem alguém tentando acessar aqui. Acho que tá. Acho que tivesse alguém tentando acesso aqui, mas acho que não, né? Então, fizemos aí a parte de volume. Aí, pessoal, a gente poderia aplicar essa mesma equação, né, não só para volume de água, tá? A gente pode fazer também volume de corte, numa elevação. O princípio é o mesmo. A gente vai ter as cotas das curvas de nível. Estou imaginando, por exemplo, uma elevação, né? Por exemplo, uma serra, uma área de elevação aí, né? Uma área de morro. Então, a gente teria as áreas entre as curvas e como obter esse volume. Então, por exemplo, aqui é um exercício. Então, nesse exercício aqui, eu tenho uma área de elevação. Aí pergunta, qual é a estimativa de volume de terra acima da curva de nível de cota 6 metros? E qual o volume de terra compreendido entre as cotas 9 e 12 metros? Então, aqui é o que eu teria que fazer. Eu teria que saber os valores de área. Aqui eu tenho uma legenda. Então, por exemplo, eu tenho aqui a área 1, que é essa aqui seria a minha área 1. Só que a minha área 2 já seria o quê? Seria a soma da área 1 com essa área pontilhada. Acho que eu coloquei o exercício aqui no whiteboard para a gente escrever. Deixa eu só subir aqui. Acho que fica melhor para a gente escrever. Deixa eu adicionar aqui o exercício, que aí a gente... O exercício... Esse exercício aqui, né? Vou aumentar aqui um pouco, acho que está muito pequeno para vocês, né? Quanto que daria minha área 2, hein, pessoal? Então, se a gente fosse calcular esse volume aqui, né, acima da curva de nível 6 metros, eu teria o quê? Eu teria o volume total da minha elevação, né? Então, eu teria o volume total da minha elevação. Só que aqui ó, eu tenho um ponto mais alto. Então, aqui ó, eu teria uma diferença de nível, né, da cota 15 ao ponto mais alto aqui, que é 16,8, aqui eu teria uma distância vertical de 1,8. E entre essas curvas aqui, ó, 15 e 12, eu tenho uma distância vertical de 3 metros. Então, se a gente fosse montar uma equação para isso aqui a gente tem que usar o quê? O raciocínio lógico aí, né, conforme a situação, né, que a gente vai calcular volume. Então, por exemplo, vamos fazer aqui primeiro as áreas. Eu poderia chamar de A0, A1, A2, A3 e A4. Então, o meu A0 é o ponto mais alto. Então, ele não tem área, seria 0, né?
0 metros quadrados. O A1 é esse valor que está aqui, achurado. Então, esse aqui é o meu A1. Aí, o que vai ser minha área 2? A minha área 2 vai ser a soma da área 1 com a área pontilhada. Vamos ver aqui quanto que dá a nossa área 2. Então, a área 2... Então, vamos somar ali, né? 2,25. 25 mais 10. Então, ela é a área interna da curva, né? Mais 10,4032. Então, a minha área 2 vai dar 12,6557. Então, 12,6557 metros quadrados. A minha área 3, quanto que dá a área interna da curva de nível aqui, de 9 metros? Eu tenho que somar, eu tenho que somar essa pontilhada, essa outra aqui, né, que está com as bolinhas, e essa outra aqui que está riscada aqui, né, no sentido diagonal. Então, a minha área 3. Então, aí eu tenho que somar a minha área 2. Então, pego esse valor e somo essa outra aqui, né, mais 32,9926. Então, eu vou ter, ó, 45,6483. 45,6483 metros quadrados. E a minha área 4 é a área total, né? Então, é esse valor que já está aqui, ó. Porque essa área total aqui, né, é a área interna. Então, se eu somar ali, né, a área 3 mais a área achurada aqui, eu vou ter 63,0936, que aí vai dar a área total, né, interna aí, né, da curva de cota 6 metros. Então, 108,7419, né, que é o que eu coloquei aqui. Então, essa é minha área 4, tá? Pessoal, tem alguma dúvida até aí, nessa parte das áreas? Tranquilo, professor. Beleza. E quando a gente fala de volume entre uma curva e outra, né, a gente tem que considerar a área total e interna da curva. Por isso que a gente tem que acumular as áreas, né? Aí, respondendo a primeira questão, qual o volume de terra acima da curva de nível de cota 6 metros? Então, eu tenho que imaginar isso aqui como se isso aqui fosse uma área de morro, né? Quanto que dá o volume? Então, tem que somar quantos volumes aqui? Eu vou ter volume... Eu vou ter aqui, vamos começar aqui da área 1. Então, aqui eu vou ter um volume 1, aqui eu vou ter um volume 2, aqui eu vou ter um volume 3, e aqui eu vou ter um volume 4, né? Eu vou ter 4 volumes. Então, o meu volume, o que seria o meu volume 1? Então, eu tenho que pegar a equidistância das curvas. Então, a minha equação, ela ficaria assim, ó. Então, somaria, né? A0 mais A1. Um probleminha com a caneta aqui, né? Dividido por 2. E aí, eu pegaria a distância das outras curvas, D, vezes... Aliás, aqui é vezes, não estou colocando mais, mas aqui é vezes. Então, vezes... Aí, a gente pega o quê? A área 2. Aliás, a área 1 é a que vai dividir por 2, né? Aqui, ó. Seguindo aquele raciocínio lógico lá. Então, vou somar a área 2 mais a área 3 mais a área 4 dividido por 2. Se eu tivesse 10 áreas, seria a área 10 que ia dividir por 2, né? Então, a última aqui vai dividir por 2, né? Vai dividir aqui a primeira e a última. Esse aqui, por que eu vou ter que fazer separado? Porque aqui eu vou ter um D equivalente a 1,6. Então, o volume aqui vai ficar como? Então, a gente vai pegar, né, aquela cota do ponto mais alto, 16,8 menos 15, eu vou ter 1,8. Vezes, aqui vai ficar o quê? 0. A área aqui da primeira curva, né, a área interna dela, 2,25. 25
Então, dividido por 2, mais... Aí, o que a gente vai ter aqui agora? Quanto que dá a diferença de nível entre essa curva aqui e essa outra? 15 menos 12, eu tenho 3 metros, né? Porque as outras aqui eu segue por 3 metros. 12 menos 9 dá 3, né? E 9 menos 6 também dá 3. Então, por isso que aqui eu posso juntar, né? Numa única equação. Então, eu multiplico. Então, eu vou pegar, né? Área 1, 2,25. 25. Dividido por 2. Aí, eu vou somar a área 2. Então, vou somar 12,6557. E vou somar a área 3, vamos ver aqui quanto que deu a área 3. Área 3, 45,6483. 45,6483. E vou somar, né, a última área, que é essa área total, né, que é a mesma área 4, né, 108,7419. Um probleminha aqui com a caneta, mas vamos dividir por 2, né? Então, a minha equação, ela ficaria dessa forma. Aí, eu resolvendo isso aqui, eu vou obter o volume total, né, acima daquela curva de nível. Então, o meu volume total, vamos fazer direto aqui agora, né, na calculadora. Então, vamos somar tudo aqui agora. Então, vou pegar, né, 1,8 vezes 2,25 dividido por 2, mais 3 vezes, aqui agora eu tenho que colocar o parênteses, porque tem uma soma na parte interna aqui, né? Eu vou colocar o parênteses. Então, 2,25 dividido por 2. Então, aqui, pessoal, é uma estimativa, tá? Não quer dizer que o volume vai dar exatamente aquilo. Talvez se a gente for estimar número de hora máquina para fazer uma terraplanagem nessa elevação, né? Então, a gente tem aqui uma estimativa. Então, aqui a gente soma. Vou somar aqui a área, né? 12,6557, pois mais o 45,6483, mais 108,7419, dividido por 2, fecha parênteses, né? Igual... Então, deu 343,43 de volume. 343,43 metros cúbicos. Então, a estimativa. Só ver aqui, conferir a resposta. É isso mesmo, né? Que talvez a gente digita algum algarismo de forma incorreta. Então, o que eu coloquei de verde aqui é a resposta, tá? Aí, quando pergunta aqui, ó, pois não? Só uma pergunta. Essa distância de 1,8 e 3, onde você obteve elas? Distância de 1,8 e 3. Ah, de 1,8, a distância de 1,8 aqui é a distância vertical. Acho que aqui ficou cobrindo aqui o V1, né? É você pegar aqui, ó, 16,8 menos 15. E aqui você tem um ponto mais alto e tem a curva de nível, né? 16,8 menos 15 dá 1,8. E o 3 é aqui, ó, 15 menos 12 dá 3, né? 12 menos 9 dá 3. Então, isso aqui é a distância vertical, tá? Porque no cálculo de volume, a gente pega a área, que seria a área da base, né? A área interna da curva, vezes a distância vertical. Então, a área vezes a altura para dar volume, né? Vamos dizer assim. Ficou claro aí? Claro. Valeu, professor. Essa primeira aqui teve que fazer separado por causa dessa cota aqui, ó, que é o ponto mais alto, né? Aí teve que fazer o volume aqui separado, né? Não pôde juntar tudo numa equação única. Se, por exemplo, esse ponto aqui, se eu tivesse cota 18 metros, aí sim, aí eu poderia fazer num cálculo único, né? Que aí eu teria 18 menos 15 daria 3, porque aí eu teria uma equidistância de 3 metros, né? Entre todas as minhas áreas. Aí eu poderia fazer um cálculo apenas. Essa pergunta aqui, ó, qual o volume de terra compreendido entre as cotas 9 e 12 metros?
quanto que dá o volume entre essa curva e essa? Então, o que a gente teria que fazer? A gente pega a equidistância e faz o que? A média das áreas. Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter a média da área 2 com a área 3. Então, aí eu vou ter uma área média. Então, fazendo essa aí direto na calculadora, então eu ficaria assim, ó. Então, eu pego a equidistância 3, né, entre as duas curvas, ou seja, a altura, né, ou distância vertical entre as curvas, e multiplico pela média das áreas. Então, eu pego a área de 12,6557, né, que é a área 2, e faço a média, né, com a área 3, né, que é 45,6483. Fecha parênteses, dividido por 2, né, que eu estou fazendo a média das áreas. Aí sim, eu vou obter o volume, olha lá, deu 87,456. Né? Então, entre essas duas curvas de nível, né, eu tenho esse volume de terra. Ficou claro aí esse exercício, pessoal? Então, esse é o método das superfícies equidistantes, tá? Ou das áreas equidistantes. Aí, né, na estimativa de volume.